Boa noite, a paz do Senhor. É uma alegria grande que eu quero começar agora a gravar esse culto desta noite, que hoje é quinta-feira, era para nós estarmos na igreja adorando ao Senhor, mas devido às circunstâncias, à situação que está a nossa nação, está o planeta, nós vamos estar em casa, gravando este momento da Palavra de Deus. Era para nós estarmos estudando ali na casa do Senhor, na Igreja Ágape, hoje os dons espirituais, a continuação do estudo da semana passada. Mas eu quero trazer uma palavra breve aqui nesta noite para você que está na sua casa, para você que vai assistir esse vídeo depois, para você que vai ser alcançado por essa palavra. E eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Marcos, no capítulo 5. Eu quero ler a partir do versículo 1. Essa palavra conta a história de um homem que era possesso por demônios. Vamos ler a palavra. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes", pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos muitos", e implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." E ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado. E falaram também sobre os porcos. E então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: "Vá para sua casa, para sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você, como teve misericórdia de você." Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Então, como eu disse, nós lemos aqui agora, nessa palavra, este homem foi encontrado por Jesus. Jesus vai até essa cidade, em algumas versões chama Gadara, outros Gergesenos, e não se sabe bem certo o nome, mas algumas versões trazem diferentes nomes para esse lugar. E Jesus chega a essa região, a esse lugar, depois de ter atravessado o mar, um lago, e depois de ter atravessado esse lago e enfrentado uma grande tempestade, ele chega do outro lado, e quando ele chega do outro lado, ele se depara com essa pessoa possessa de espíritos imundos. Este homem que vivia nos sepulcros, se machucando, se cortando, as pessoas tentavam prender ele, mas ele escapava, ele tinha muita força, e ele era uma pessoa possessa por demônios, ele era uma pessoa que foi roubada de si, foi roubado dele mesmo. E este homem, ele é encontrado por Jesus. Jesus atravessa o mar para chegar diante deste homem.
E aprendo aqui que onde Jesus chega as coisas precisam mudar, as coisas mudam de figura, as coisas mudam as formas, as coisas mudam porque Jesus chegou. Então Jesus vai para este ambiente hostil para muitos, porque esse homem está no sepulcro, esse homem está no lugar dos mortos, esse homem está endemoniado, este homem está quebrando correntes, esse homem está se ferindo. E quando eu olho para essa palavra, eu vejo Jesus libertando a vida deste homem, através do poder de Deus, Jesus transformando a vida deste homem. E eu olho para este homem, eu vejo o homem do nosso tempo. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas estão se demonizando, as pessoas estão se acabando com suas próprias vidas. As pessoas têm dificuldade de vir para a realidade. E esse homem, ele tinha perdido tudo o que ele podia ter na vida, porque ele foi roubado de si. Algo roubou ele de si, algo tirou ele do foco, algo tirou ele da vida, algo tirou ele do relacionamento familiar, algo tirou ele da vida em comunidade, até mesmo uma vida familiar, uma vida com pessoas, uma vida de civilização. Este homem vivia como um animal, como um bicho, em um ambiente que ninguém se aproximava, e quando se aproximava era para prendê-lo, e ainda assim não conseguia prendê-lo. E Jesus chega e muda a situação. E nós estamos vivendo em um mundo em que as pessoas têm fugido e têm vivido em fuga para tantas coisas. E nós estamos agora neste momento em que as pessoas, a maioria delas, precisam parar, são obrigadas a parar, são obrigadas a deixar o seu trabalho. Algumas teve que parar de trabalhar, outras agora estão tendo que ficar em casa. Em vários lugares parou tudo. E nesse momento de parar, é que vem a dificuldade do ser humano da era presente. Esse momento que tem que parar e voltar para casa é a dificuldade do ser humano do nosso tempo, do homem do nosso tempo, da mulher do nosso tempo. Porque nós vivemos em um mundo de muita atividade, e esse mundo de muita atividade nos prende na atividade e nós temos dificuldade de parar. E quando paramos, nós não gostamos de parar, porque quando nós paramos, nós pensamos, e quando nós pensamos, nós sofremos. E porque quando paramos, pensamos e sofremos, nós não queremos parar, nós queremos continuar no ativismo, na atividade. E este homem, ele está lá nos sepulcros, correndo, se cortando, se machucando, se alimentando, sabe-se lá do que. E nós vivemos num mundo que as pessoas estão se machucando, estão se ferindo, estão se alimentando de coisas que não é propriamente para um ser humano se alimentar. Não foi esse o sonho de Deus para a vida do ser humano, e nós estamos vivendo isso. E a grande dificuldade hoje das pessoas ter que ficar em casa, de ter que estar com a família, é justamente porque elas perdem essa fuga. Elas estão sendo privadas dessa fuga, de fugir da realidade da vida. E a vida é real. A vida, ela tem as suas dificuldades, a vida tem os seus problemas, mas as pessoas têm achado fuga para a sua vida de sofrimento, para a sua vida de depressão, para a sua vida de miséria, uma vida miserável em que nós precisamos arrumar alguma coisa para fazer para que eu possa me sentir bem. E quando eu não tenho o que fazer, eu não me sinto bem. Quando eu não tenho o que fazer, eu não consigo estar feliz, estar alegre. E apesar de que ainda em fazendo muitas coisas, eu não estou alegre, eu não estou feliz, e por isso que eu não quero parar, por isso que eu não paro. E quando eu não paro, eu não consigo enxergar a vida como uma vida que vale a pena ser vivida. E a vida deste homem era uma vida miserável. Assim como muitas pessoas têm vivido uma vida miserável, uma vida sem Deus nesse mundo, uma vida sem Jesus, uma vida que as pessoas estão correndo para tantos lugares, tentando fugir da realidade. As pessoas têm dificuldade de voltar para casa, e a casa tem que ser o nosso refúgio. O lar tem que ser o refúgio de um pai de família. O lar tem que ser o refúgio de uma mãe de família. O lar tem que ser o refúgio de uma criança que vai para a aula. Ela tem que gostar de voltar para casa. Ele tem que amar estar em casa. Ele tem que amar ver o seu pai chegando. Ele tem que amar ver a sua mãe chegando. Ele tem que amar esse ambiente. E esse ambiente só é possível com a graça de Deus, com a presença de Deus. E quando nós vivemos em um mundo de muita atividade e que nós não queremos voltar para casa, nós não queremos parar, nós estamos nos demonizando, assim como este homem estava endemoniado.
Muitas vezes nós temos sido o demônio de nós mesmos. Por quê? Porque nós não temos valorizado aquilo que realmente importa na nossa vida. Aqueles que realmente vão cuidar de nós quando nós estivermos em dificuldades. Nós estamos vivendo em um mundo de muita traição, de muita rebeldia, de filhos que não amam os pais, de pais que não sabem cuidar dos seus filhos, que maltratam seus filhos, e por isso que o lar não tem sido esse lugar de refúgio, por isso que o lar não tem sido esse lugar em que as pessoas gostam de estar, por isso que a casa, a família, o estar juntos, o estar perto não tem sido mais a alegria de um cidadão que sai de madrugada para trabalhar, por isso que antes dele voltar para casa ele precisa passar em um bar para tomar uma cerveja, quem sabe 5, 6, gastar o seu dinheiro que ele se esforçou o dia todo para conquistar, tomar uma pinga e encher a cara e chegar em casa bêbado, e para não enxergar a realidade da sua vida miserável, que é uma vida de fuga. Ele está fugindo da realidade da vida, daquilo que o nosso Deus nos chamou para ser família. Família é o projeto de Deus, e você precisa que a sua casa seja um ambiente de refúgio. E nesse tempo em que muitos estão sendo obrigados a ficar em casa, eu imagino qual deve ser a dificuldade para essas pessoas que não sabem viver mais em família, não sabem passar um tempo com a sua família, não sabem mais brincar com seus filhos, não sabem mais abraçar sua esposa, não sabem mais ser recebido pelo cachorro na porta da casa feliz. Pessoas que têm dificuldade de chegar em casa. E este homem nem para casa ele não voltava. Acredito que essas pessoas que tentavam prender ele era da família e queria trazer ele de volta para casa. Queria trazer ele de volta para eles. E eu quero falar para você nesta noite que Jesus está chamando. Jesus quer te tirar dos sepulcros. O mundo é um mundo de morte. O mundo é um mundo em que, na maioria das vezes, é hostil. O mundo é hostil. O mundo, ele machuca. E o mundo deste homem era os sepulcros, e simboliza o mundo nosso hoje, um mundo de morte, um mundo em que as pessoas estão querendo matar umas às outras, até com palavras, até com afrontas, um mundo em que para eu chegar em tal lugar eu preciso pisar em alguém, eu preciso derrubar alguém. Então o mundo é hostil, o mundo é um lugar onde você se machuca, o mundo é um lugar onde as pessoas com quem você se relaciona muitas vezes pode te machucar, mas você não abre mão do mundo, porque você está vivo, você precisa viver no mundo, mas você precisa ter um lugar onde você pode se refugiar, você precisa ter um lugar onde você pode descansar em Deus, você precisa ter um lugar onde você é abraçado por seus familiares, pelas pessoas que te amam, por aquelas pessoas que te dão valor e que vão cuidar de você quando você precisar. Então, quando eu olho para essa palavra, esse homem, gadareno ou gergeseno, não sei bem certo o que ele é, mas ele é um homem que vive nesse ambiente hostil, num ambiente de demônios, demonizado, ele vive endemoniado, ele vive privado de ser quem ele precisa ser. E muitas pessoas hoje, no nosso tempo, não são quem elas deveriam ser. Têm dificuldade de ser quem elas deveriam ser. E estão fugindo para tantas coisas. E a sua vida tem se tornado uma desgraça. Nesse tempo em que se tem que parar, em que tem que analisar, em que tem que pensar, aí você vê o quanto você tem sido infeliz e tem desperdiçado a sua vida. Jesus está falando para você nesta noite, ou quando você assistir esse vídeo, que Ele te ama e Ele está te chamando de uma vida que não vale a pena ser vivida para uma vida que vale a pena. Uma vida de transformação, uma vida de encontro com o Cristo ressurreto, o Cristo vivo, o Cristo que transforma, o Cristo que morreu na cruz para que você tenha vida e vida com abundância. O Cristo que veio para transformar ambientes, mas principalmente transformar pessoas. E essas pessoas vão transformar ambientes. Quando eu olho para essa palavra aqui, eu vejo um homem que vivia nos sepulcros, mas que encontra-se com Jesus. E ele, ao encontrar-se com Jesus, Jesus repreende os espíritos imundos, repreende os demônios, e este homem é liberto. Ele não estava vestido, ele não estava bem vestido, ele estava sujo, ele estava fétido, ele estava numa situação de miséria, numa situação terrível, mas Jesus olha para ele
e muda a história da vida dele. Jesus olhou para ele e mostrou para ele que ele poderia ser outra pessoa, que aquilo não era quem ele deveria ser, que aqueles demônios estavam fazendo com a vida dele. E assim, meu irmão, minha irmã que está assistindo, tem muitas coisas que tem feito da sua vida, tem transformado você em alguém que você não deveria ser. Você não tem sido um bom pai, você não tem sido um bom esposo, você não tem sido um bom filho, você não tem sido um bom funcionário, você não tem sido um bom colega, você não tem sido um bom amigo, você não tem sido um bom irmão, você não tem sido um bom crente, você não tem sido um bom companheiro, você não tem sido tantas coisas. E Jesus está te chamando para você ser quem você deveria ser. E ele chega diante desse homem e muda a história desse homem. Assim ele pode mudar a minha história, a sua história cada dia. Através da presença dele, através da sua palavra, através daquilo que ele é em nós. E Jesus olha para esse homem e repreende o espírito. E esse homem agora está com Jesus. E aquelas pessoas, aqueles cuidadores de porcos que viram que os demônios entraram nos porcos e os porcos se precipitaram no mar. E eles saíram correndo e contaram na cidade o que Jesus tinha feito. Aí eles vão ao encontro de Jesus e quando eles chegam perto de Jesus, eles veem aquele homem, agora vestido, agora limpo, agora são, agora consciente de quem ele é. Agora ele está transformado, agora ele é uma pessoa diferente. Mas quando eles olham para o homem, olham para Jesus, eles lembram-se que os porcos morreram. E porque os porcos morreram, eles tiveram prejuízo. E eles tiveram prejuízo e eles ficam bravos com Jesus. Eles ficam bravos com Jesus e falam para Jesus se retirar da sua aldeia, se retirar daquele ambiente. Porque Jesus não era bem-vindo ali. Porque o que era mais importante não era a vida de um homem transformado. Era o prejuízo que eles tiveram. O que é mais importante para você hoje? O que você tem dado mais valor? O seu trabalho é importante, muito importante, e você precisa trabalhar. A própria palavra diz que quem não trabalha é bom que não coma. Quem não trabalha é bom que não coma. Então, em um tempo em que algumas pessoas estão querendo ou precisando parar de trabalhar, mas ainda tem algumas que querem parar, podendo trabalhar. Você não pode querer parar se você pode. Você precisa amar o que você faz e ter um lugar para você voltar. E quando você voltar, amar também aquele ambiente. Você precisa amar o seu lugar de refúgio, que é a sua casa. Porque viver em um mundo em que você não tem aonde se refugiar, viver em um mundo onde as pessoas tentam te prender com correntes, viver em um mundo em que as pessoas acham que viver nos sepulcros é mais importante, ou os porcos é mais importante do que um ser humano, aí nós estamos perdendo o foco. Esse não é o mundo que Jesus sonhou. O mundo que Jesus sonhou é o mundo em que o ser humano é mais importante. E este homem aqui, ele é muito importante para Jesus, por isso Jesus liberta ele. E agora ele está vestido, agora ele está bem, agora ele está em perfeito juízo. E é interessante que quando eles veem que o homem está em perfeito juízo, eles ficam com medo. Eles não tinham medo do endemoniado, mas têm medo do ser humano que Jesus transformou naquele ex-endemoniado. E Jesus é expulso do território. No versículo 17 diz assim: então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Irmãos, é interessante que Jesus não fica onde ele não é bem-vindo. Ele não permaneceu naquele lugar porque aqueles homens falaram para ele se retirar. Ele não ficou ali porque a sua presença não era bem-vinda. As pessoas amaram mais os porcos do que a presença de Jesus. Ama mais os porcos do que a vida de uma pessoa transformada. Ama mais aquilo que Deus estava dando renda para eles do que um homem transformado e a presença de Jesus na sua terra. E aqui, esse homem que era endemoniado e agora não é mais, ele suplica a Jesus para que Jesus deixe ele ir com ele. E Jesus responde. A Bíblia diz assim: Jesus não permitiu.
Irmãos, quando eu olho para esse texto, eu fico pensando assim, como que Jesus veio na terra para atrair discípulos, para chamar discípulos. E provavelmente Jesus deve ter chamado algumas pessoas que não o acompanharam. Um exemplo disso é que quando Jesus cura 10 leprosos de uma vez, 9 não dão nem bom dia mais para Jesus. Eles viram as costas e vai embora. Só um volta para agradecer em forma de gratidão. Mas também não diz, a Bíblia também não diz que esse homem continua seguindo a Jesus e continua sendo um discípulo de Jesus. Mas este homem é que pede, ele implora, ele suplica: Jesus, deixa eu ir contigo, deixa eu estar contigo. E Jesus fala assim para ele: vai para a sua casa, para a sua família e anuncia-lhe quanto o Senhor fez por você, como teve misericórdia de você. Jesus está dizendo para ele assim, ó, vai. Eu não posso ficar aqui, mas eu vou deixar você de representante. Alguns lugares, irmãos, que Jesus tem você para pôr lá naquele ambiente. Hoje Jesus habita dentro de nós, Ele quer habitar dentro de você. Se você não tem Ele na sua vida, é só você chamar Ele, Ele pode habitar dentro do seu coração, dentro do seu ser. Aonde você estiver, você pode clamar a Ele, Ele vai morar dentro de você. Então você pode carregar a presença de Jesus por onde você passar. Este homem agora aqui, ele ia representar Jesus naquele lugar. Ele ia representar a palavra de Jesus. Mas ele não foi discipulado, ele não foi ensinado. Jesus não deu um estudo bíblico para ele, mas Jesus deu uma nova vida para ele, transformou a vida dele, libertou a vida dele com uma palavra. E agora, um homem endemoniado, agora não é mais endemoniado, ele tem um testemunho de vida, uma transformação de vida, uma transformação de ser, e que quem conhecia ele antes, quando olhar para ele vai ver que ele é diferente, e ele vai falar: foi Jesus que fez isso por mim, foi o Senhor Jesus que transformou a minha vida. Ele atravessou o mar só para vir aqui para falar comigo. Ele atravessou o mar, venceu uma tempestade só para vir aqui e libertar a minha vida e transformar a minha vida. Este homem foi um missionário, ele anunciou em Decápolis, 10 cidades, tudo quanto Jesus fez por ele. E ele pôde voltar para casa. Irmãos, Jesus quer transformar a vida das pessoas para que elas possam voltar para casa. Voltar para casa curado, voltar para casa com alegria, voltar para casa jubilante, voltar para casa com amor para sua esposa, para o seu filho, para sua mãe, para o seu pai. Voltar para casa. Jesus está chamando algumas pessoas e dizendo para elas: volta para casa. Eu quero libertar você desse vício. Eu quero libertar você dessa vida de fuga que você tem fugido para tantas coisas. Você tem fugido para a droga, para o alcoolismo, para tantas outras coisas, para a prostituição. Jesus está falando para você: volta para casa, volta para os seus e anuncia aquilo que eu fiz na sua vida. Aquilo que eu posso fazer na vida deles, aquilo que eu posso fazer na vida dos teus familiares, aquilo que eu posso fazer na vida dos teus colegas, aquilo que eu posso fazer na vida daqueles que te cercam, daqueles que estão perto de você. Jesus pode fazer isso na sua vida, pode continuar fazendo isso na minha vida, a cada dia. E Ele faz, Ele nos transforma. A Bíblia diz que Ele nos transforma de glória em glória. E que nós possamos permanecer em Jesus e ter a alegria de voltar para casa. Quando eu vejo Jesus falando assim, ó, volta para casa. A nossa casa é o Éden, é o paraíso, é o jardim de Deus. Quando Jesus olha para mim e para você e fala: meu filho, você precisa voltar para casa. Ele está falando no lugar que Ele tem preparado para nós. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. Existe uma morada para você no céu. Um lugar onde não vai haver mais morte. Apocalipse capítulo 21, não vai haver mais choro, está escrito ali. Não haverá morte, nem pranto, nem dor. E ele diz assim: eis que faço novas todas as coisas. Todas as coisas. Lá não vai ter coronavírus. Lá não vai ter essas coisas para te assombrar. E eu te digo, não se assombre, não se atemorize. Jesus cuida de você. Fale com Ele, clame a Ele. A Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado. Você não precisa de mim para falar com Jesus. Você não precisa de um sacerdote.
Você tem livre acesso ao trono da graça através do sangue de Jesus que rasgou o véu. Você pode, aonde você estiver, você pode clamar pela presença desse Jesus que libertou esse endemoniado e fez ele uma nova criatura. Que libertou a minha vida e me liberta a cada dia. E ele quer libertar muita gente de nós mesmos. Ele clama um dia para os seus discípulos, ele fala um dia para os seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O maior inimigo do discipulado de Cristo somos nós mesmos, que não queremos entender, não queremos ouvir, não queremos obedecer e temos dificuldade de nos deixar mudar, nos deixar transformar. Mas que Deus possa transformar as nossas vidas, que essa palavra possa entrar no seu coração e assim como este homem você possa voltar para casa. Voltar para casa no sentido do seu lar. Sim, o lugar de refúgio tem que ser o seu lar, a sua casa. Você passa um grande tempo no seu trabalho, mas quando você voltar para casa, que você possa ter um sorriso no rosto depois de um dia difícil de trabalho. Sua esposa, seu filho não tem culpa do dia difícil de trabalho que você teve. Chegue em casa com um sorriso no rosto. Ah, mas eu vou viver uma enganação. Não viva uma enganação. Quando você tiver você e ela, você pode contar para ela da sua dificuldade. E vocês podem orar juntos. Você pode orar em família. E Jesus pode trazer paz, trazer a solução para os teus problemas. Mas o principal problema meu e seu somos nós mesmos. E nós precisamos ser libertos. Hoje em dia há muitos demônios, mas muitas vezes eu e você, nós temos sido o demônio de nós mesmos. E que Jesus venha nos libertar. A minha oração é essa, que nós venhamos ser libertos pela palavra de Jesus, pelo Jesus da palavra. Ame-se, ame a Deus sobre todas as coisas. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ame a sua família. Mas principalmente ama o Senhor Jesus. Ele tem vida nova, vida plena para mim e para você. E eu quero orar contigo neste momento. Já vamos estar encerrando este momento. E você pode orar em onde você estiver. Você pode fechar os seus olhos e falar com esse Deus que é poderoso, esse Jesus que atravessa mar, esse Jesus que enfrenta a tempestade. Enfrentou a tempestade para libertar aquele homem. E ele enfrentou a cruz para libertar eu e você. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer, Paizinho querido, por essa palavra que o Senhor tem trazido ao meu coração e ao coração da tua igreja que assiste. Pai, em nome de Jesus, alcance vidas através dela. Liberta-nos, Senhor. Liberta, Senhor, aqueles que vão ouvir. Liberta a cada um de nós, a cada dia, Senhor, meu Deus, de nós mesmos. Pai amado, das fugas, que nós não venhamos precisar de fugas, mas que nós venhamos voltar para casa. Voltar para Ti, abraçar os nossos, aquele que nos ama, aqueles que são importantes para nós. Senhor, que nós venhamos valorizar aquilo que é importante na nossa vida. Senhor, que nós possamos glorificar o Teu nome que é a nossa vida. Que nós, assim como aquele homem ex-endemoniado, nós possamos também representar a Ti em 10 cidades, em 20 cidades, ou na nossa casa, principalmente, Senhor, sermos representantes Teu. Sermos, Senhor, geradores de vida num ambiente muitas vezes hostil, transformador de ambiente através da Tua presença em nossos corações. Pai, em nome de Jesus eu intercedo por cada um que está assistindo, abençoa, tire do coração todo medo, todo desespero, Senhor, mas que a Tua graça venha invadir os corações, venha estar nos corações dos Teus filhos, venha tocar o coração de cada um dos Teus filhos, o Teu poder, Senhor, meu Deus, venha transformar vidas. Pai, em nome de Jesus eu clamo a Ti e Te agradeço desde já, porque assim eu creio, Senhor. Abençoe a nossa nação, abençoe os governantes da nossa nação, abençoe a nossa cidade. Pai, abençoe a Tua igreja, Senhor, no mundo todo, da graça, da sabedoria, Senhor, e que nós venhamos viver a Tua palavra. Neste momento de crise, Senhor, que nós venhamos transcender essa crise e viver na Tua presença, adorando e exaltando o Teu nome, e que a crise, Senhor, venha nos aproximar de Ti, não nos afastar de Ti. Pai, em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Uma boa noite para você e Deus te abençoe.